apresenta? Eu nunca fui boa de apresentar na escola, gostava de fazer peça, que é uma coisa que você decora. Agora você explicar para os outros é difícil, né? Mas vamos lá, vamos ver o que Deus tem para nós, né? Peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Salmos 33, apenas o versículo 1. Salmo 133, apenas o versículo 1. Amém? Todos encontraram? Amém. 133, apenas o 1. Amém? Amém. Que diz assim: ó, como é bom e agradável vivermos unidos os irmãos. Irmãos, foi difícil achar esse estudo, pois o presbítero me deu uma revistinha no dia mesmo que ele mandou a gente escolher, né, o dia da escala. E eu li, olhei, procurei na internet, procurei os bolsos que o Edson tinha, né? Foi um pouco difícil eu ir e voltar para o mesmo lugar, né? E o estudo que eu encontrei diz assim: relacionando-se com sua igreja local. Né? Foi o que Deus colocou no meu coração e é o que eu vou falar hoje, né? Eu espero que Deus venha tocar no coração desses irmãos, que foi o que Ele tocou no meu, né? Vamos começar. Diz aqui na introdução: todos aqueles que um dia, pela fé, entregaram-se a Jesus como seu Salvador e agora precisam ser inseridos em um grupo de pessoas que já foram igualmente salvas e que já estão mais amadurecidos na vida com Deus, a igreja local. Ela oferece a recepção, o abrigo necessário para que o novo convertido ache um ambiente adequado para crescer na sua vida com Cristo. A igreja originou-se logo depois que Jesus ascendeu aos céus. Durante a festa de Pentecostes, homens e mulheres que creram em Jesus como Messias dirigiram-se ao cenáculo para orar, e lá foram cheios do Espírito Santo. Outras pessoas que estavam em Jerusalém, vindas de outras cidades, ouviram o discípulo falando das grandezas de Deus e creram que Jesus foi enviado por Deus para salvar o povo dos seus pecados. Amém? Vamos falar um pouquinho, né, sobre o que Deus quer que a gente faça na casa dele, assim como ele fez com seus discípulos, né, ele orientava os discípulos, que ele venha nos orientar hoje, amém? Vamos falar aqui no primeiro tópico que diz: Deus age por meio de pessoas. Aqui diz assim: a igreja é composta de pessoas. Deus não preferiu congregar anjos, mas sim pessoas, para nos mostrar como viver como um grupo de pessoas salvas em Cristo. Nem sempre essa convivência traz unanimidade, pois há pessoas diferentes e de todos os tipos de congregações. Mas Deus espera que todos na igreja interajam de forma adequada à vida que recebem em Cristo. Irmãos, a gente assim, às vezes vem para a igreja, né, chega novos convertidos, a gente fica assim meio que afastado. Mas Deus age nas nossas vidas, nos traz para a igreja, né? Ele quer agir na nossa vida para ensinar que aqui dentro a gente deve nos unir, né? Devemos dar as mãos uns aos outros, né? Conviver um com os outros, pois sabemos, tanto lá fora, mas aqui dentro também é difícil, pois cada um tem um jeito diferente, a sua maneira de pensar, né? E Deus quer que aqui dentro a gente venha nos unir, mesmo que tenhamos diferença, né? Mas que venhamos nos unir. Sabemos que nem sempre vamos concordar uns com os outros, né? Mas é aqui dentro que a gente vai achar a nossa vida em Cristo.
e assim está dando a nós, nossos irmãos. A igreja local deve, dentro de suas possibilidades, ser um local em que possa reunir pessoas daquela localidade. Dizemos isso porque há países em que a Igreja de Cristo é perseguida pelos governantes e outras autoridades. E mesmo que os crentes não tenham um local apropriado para cultuarem ao Senhor, eles pertencem à Igreja do Senhor. Ele mesmo disse: porque onde estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Mateus 18, 20. Portanto, por mais que seja importante a comunidade dos santos em um determinado lugar possuir seu próprio santuário, não é um santuário que faz um grupo de igreja. É o santuário que ajuda a congregar as pessoas de longe. Mas apenas a presença do Espírito Santo nos faz com que hajamos em uma unidade de pessoas santas em torno da adoração e serviço para o Senhor. Devemos reunir na igreja, de forma comportada, recepcionar as pessoas, não se importando, com o que elas são, o que elas foram, o que fizeram, porque assim a gente às vezes vê uma pessoa entrando por aquela porta, como já foi dito muito aqui, a gente julga, Às vezes a pessoa entra com um vestidinho curto, a gente julga. Mas será que o vestidinho curto dela, você está sendo mais santo do que ela, por estar com uma saia mais comprida? Só quem sabe do coração é Deus, Nós, como vou falar, um novo convertido, como é que nós, a igreja, temos que agir com os novos convertidos? A gente tem que dar as mãos a essas pessoas, a gente tem que estar ajudando e não julgando. Ela veio porque ela roubou? O que você fazia antes de vir? Quem era você? Os novos convertidos, as pessoas que às vezes vêm de outra igreja, elas têm que se sentir bem aqui dentro. E é a gente que tem que fazer que ela se sinta bem aqui dentro. Temos que recepcioná-los bem, incentivá-los, para que eles não venham, aceite hoje, e aí é maltratado e amanhã não vem mais. A gente vê muito isso, muitos já entraram, muitos já saíram. Temos que fazer a diferença, pois somos a diferença. Como é que a gente quer fazer a diferença lá fora se não conseguimos fazer aqui dentro, com os que estão chegando? Como é que a gente vai salvar uma vida lá fora se não somos um exemplo aqui dentro para aqueles novos que estão aqui? Então temos que fazer a diferença aqui dentro, para depois fazer a diferença lá fora. Amém? Passando aqui para o segundo tópico que diz: a igreja deve refletir o padrão de Deus. A igreja local é composta de pessoas da sociedade local. Pessoas salvas em Cristo, feitas novas criaturas, e que se esforçam para viver debaixo da orientação da palavra de Deus e do Espírito Santo. Isso deve nos fazer entender que a sociedade que serve a igreja deve ser transformada pela igreja, e não a igreja transformada pela sociedade. Se a sociedade em torno da igreja pratica coisas que desagradam a Deus, é necessário que a igreja não se contamine com tais práticas. O apóstolo Paulo descreve em aos Coríntios e diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os alvarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o que alguns
Deus, devemos nos adequar à igreja, não a igreja adequar a nós. Quando a gente vem de outra igreja, a gente temos que adequar à igreja que a gente está passando a congregar. E não trazer coisas da outra igreja para a nossa, pois cada igreja tem um pastor diferente um do outro, né? Elas têm suas doutrinas diferentes, suas pregações são diferentes umas das outras, né? Os ensinamentos são diferentes, né? Então, se você veio para cá, você tem que se adequar aqui. Você não tem que se adequar, estar aqui, mas com o pensamento do que você fazia na outra igreja, como agia a outra igreja, como agia o outro pastor, como era o ensinamento do outro pastor, como o irmão da outra igreja fazia. Você está aqui. Você tem que se adequar ao que está aqui, nessa congregação. Amém? O padrão de Deus é o oposto ao padrão do mundo. E isso deve ser notado imediato na igreja local. Por mais que a sociedade dos nossos dias considere normal o relacionamento extraconjugal, a palavra de Deus condena tal prática. A igreja não pode admitir essa prática como algo normal, inaceitável. Não temos autorização para relativar o que a palavra de Deus diz que é absoluto. O padrão de Deus para uma igreja local é que ela respeite e honre seu pastor, que faça da oração e do ensino da palavra atividade frequente, que oriente as famílias em todas as faixas etárias, que socorra as necessidades, que evangelize, que adore, que seja sal e luz. Então, irmão, quando entregamos a nossa vida a Deus, devemos nos adequar ao ensinamento de Deus, né? Devemos esquecer o mundo lá fora, o que aprendemos lá fora, né? A gente está numa casa de Deus, no santo. O mundo lá fora não é santo. Então a gente tem que se adequar aos ensinamentos da igreja, esquecer a sociedade, esquecer o mundo. Pois o que é normal lá fora, para Deus não é normal. É normal o homossexualismo lá fora? É, mas para Deus não é. É normal marido e esposa trair um ao outro? A palavra de Deus diz que para ele não é normal. O padrão de ensinamento de Deus diz que devemos respeitar o nosso cônjuge, a nossa família, os nossos irmãos, né? Devemos honrar o nosso pastor. O que é honrar o nosso pastor? Honrar o nosso pastor é muito, mas muito além de lhe dar um simples presente. Honrar o nosso pastor é ter respeito, né? Quando ele está no altar, ter reverência. Quando ele está levando a palavra. Quando ele está levando a palavra, você não tem respeito a ele quando você está no seu banco conversando, quando você está no seu celular, quando você fica levantando toda hora. Isso não é respeito, isso não é honrar. E honrar o seu pastor é muito além de lhe dar um presente. É ter respeito pelo pastor, é fazer o que ele está te ensinando. É quando ele lhe separa para ser um membro, um obreiro, um diácono, um evangelista, você fazer aquilo para que ele te separou. É estar preparado para fazer as coisas da igreja. Não ficar esperando pelo seu pastor. Honrar o seu pastor é fazer tudo que ele lhe ensina. Porque se ele lhe separou, é porque ele confia em você e sabe que você vai poder fazer a diferença dentro da casa dele. Isso sim é honrar o seu pastor. É ter reverência por ele. É ter respeito. Aleluia. Diz aqui que a gente temos que ajudar. Ajudar quem? Devemos ajudar uns aos outros primeiro aqui dentro. Se você teve seu irmão na pior
maior, não vire as costas para ele, não. Ajude o seu irmão. É fazendo a diferença aqui dentro da igreja que você vai conseguir fazer lá fora também. Não é dando as costas ao seu irmão. É ajudando o seu próximo aqui dentro. É ajudando aquele que espiritualmente está fraco. Não olhe pela idade da pessoa. Se ele é velho, se ele é novo, se é uma criança. Quantas crianças têm a sabedoria de um pastor? Então devemos fazer primeiro aqui dentro. E está fazendo lá fora, evangelizar. Mas o que adianta você ir lá fora evangelizar uma pessoa se você não faz pelo seu próximo aqui dentro? Se você passa pelo seu irmão, você vira as costas. Se você não fala um bom dia, como é que você está? Como é que foi o seu dia? Eu sou falha nisso. Nem sempre eu falo com todos os irmãos da igreja, nem sempre eu dou bom dia para todos os irmãos da igreja. Quando eu estava olhando esse estudo, eu me vi nesse estudo, pois sou falha em muita coisa. Uma das coisas que eu mais sou falha é em ler a palavra. Eu quase não leio. Eu tenho muita preguiça de ler. Tá aqui meu esposo que sabe, eu sou muito preguiçosa, não gosto muito de ler. Entendeu? Então a gente temos que fazer primeiro o que dentro. Estar sempre próximo ao nosso irmão. Buscar aqui dentro. Temos que evangelizar lá fora? Sim. Temos que levar uma palavra para alguém lá fora? Sim. Aleluia. Mas faça pelo seu irmão aqui dentro. Porque se você não conseguir se dar bem com o seu irmão, como é que você pode levar a palavra para alguém lá fora? Você é exemplo de quê? A pessoa vai, você chega e fala para a pessoa, mas aí a pessoa vem, chega aqui dentro, você é de cara feia para outro irmão aqui dentro, que assim que vão ser para essa pessoa? Ele fala assim, mas a irmã foi lá, a irmã me falou isso, mas ela não fala com fulano, ela não fala com ciclano, como é que pode? Né? Então vamos fazer a diferença dentro da casa do Senhor, né? Vamos buscar em adoração, realmente em espírito, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o pastor vem nos ensinando. O pastor é bom e sábio, então devemos botar tudo no coração, tudo que ele vem aqui na frente e ensina para nós. Terceiro tópico diz assim: a igreja local é um ambiente terapêutico. A igreja local é um ambiente em que o ensino deve ser um ministério constante. Não é possível que uma igreja cresça e seja fortalecida sem que ela se dedique a ensinar a palavra de Deus aos cristãos. E não cristãos que entram em suas formas. A melhor forma da igreja local cumprir o ide de Jesus é ide ensinar, e não apenas ide. É por meio da escola dominical. Nela, os alunos têm ensino sistemático e focado para uma formação espiritual, para o serviço cristão e para a vida em sociedade. Na escola dominical, a igreja pode despertar talentos para diversos ministérios e agir como uma agência evangelizadora na localidade em que está inserida. Ela pode, por meio, evangelizar crianças, despertar obreiros para missões, desenvolver outras pessoas vocacionadas ao ministério de ensino. A igreja que ensina é uma igreja que investe na leitura da palavra de Deus e tem nela as suas regras de fé e prática. Só um minutinho. Lendo isso aqui, aí eu parei e refleti. A nossa igreja, ela só vai crescer, se fortalecer, quando verdadeiramente dermos as mãos uns aos outros. Sem esse de meu ministério é melhor. O ministério de melhor pode fazer sozinho. O ministério de varões dá conta, são homens. Ministério
melhor. Não existe isso, irmãos. O ministério é a igreja. Existe grupo separado para facilitar. Mas a igreja é uma só. O ministério é um só. Então, se não dermos a mão, a igreja nunca vai crescer, nunca vai se fortalecer. Como o novo convertido vai crescer se ele vê divisões dentro da igreja? O novo convertido, ele precisa estar sempre praticando junto com os irmãos. Né? Ele vai vir à casa do Senhor e vai ficar observando. O departamento de adolescente faz melhor você vir para cá. Mas aí a pessoa vai, cadê a oportunidade? Cadê que as pessoas ajudam aquele novo convertido, aquele adolescente que entrou? Muitas das vezes fica no canto. Você pode entrar para os adolescentes, mas não dão uma atenção merecida para aquele. Ficam dando atenção para aqueles que já estão aqui, aqueles que já conhecem a palavra. Temos que dar atenção para aqueles que conhecem a palavra? Sim, temos. Mas temos que realmente dar atenção àquele que está entrando, aquele que não conhece a palavra de Deus, aquele que tem que se fortalecer, para que ele não venha desistir, para que ele não venha sair da casa de Deus. É assim que o novo convertido vai ficar aqui. É assim que a gente vai ganhar as pessoas aqui. Não é excluindo. Amém? Devemos nos dedicar não somente à escola dominical, não somente ao culto de quarta-feira, culto de libertação, nem aos cultos de domingo. Devemos nos dedicar fora, terça, quarta, todos os cultos, pois é através de cada um que vamos descobrir o que Deus tem para nós. Eu venho no culto de terça-feira, culto de oração, é ali que Deus vai me falar se eu sou uma pessoa que vou ser separada para fazer oração. É no culto de quarta-feira que Deus vai me mostrar se eu vou ser uma pessoa que vou ter o ministério de estar fazendo libertações, de estar orando por pessoas. É no culto de quinta-feira que Deus vai me mostrar se eu estou aqui sendo preparada para levar a palavra. Então devemos nos dedicar a cada culto, não somente aquele que eu acho melhor para mim. Você acha que é melhor para você? Eu acho que é melhor para mim? Mas e Deus? Ele não conta? Ele não sabe o que é melhor para nós? Se ele não soubesse, não estávamos aqui. É nesses cultos que vamos descobrir nossos talentos. E é nesses cultos que temos que dar oportunidade para aqueles que estão chegando. Para descobrir se eles têm talento, do que eles podem fazer, se eles podem cantar, se eles podem levar uma palavra. Não, ele chegou agora, eu não vou dar. Não, ela está ali, já tem tempo, tem uns 4, 5 anos, 8 anos que ela está na igreja, mas eu acho que ela não vou dar oportunidade. Acho que ela não tem capacidade. Não vou dar capacidade, não vou chamar ela para pregar. Talvez ela não pregue, talvez ela não sabe levar a palavra, talvez ela não fale bem. Quem somos nós para decidir isso? Do mesmo jeito que Deus capacita, que Ele pode me capacitar, Ele também pode me tirar e entregar a capacidade para aquela pessoa e falar assim, não, você desce, e ela vai subir. Né? Porque do mesmo jeito que Ele fez comigo, Ele pode fazer com qualquer pessoa. De vez em quando eu abro no Facebook, eu olho vídeos de pessoas filmando na rua. Olha o mendigo. Eu já vi uma mendiga pregando. Uma mendiga, a mulher foi levar a palavra para ela. E acabou que ela falou em línguas. Ela fez a diferença na vida da mulher que estava levando a palavra para ela. Quantas vezes a gente vê nos vídeos de mendigos que louvam muito melhores que aqueles que estão na casa do Senhor. Porque quem usa é Deus. Não
ambiente de cura. Deus espera que a igreja local seja um ambiente de cura, onde as pessoas e família possam ser restauradas. Isso significa que receberemos na igreja local pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador, mas que chegam cheias de problemas para serem resolvidos. E Deus quer usar a igreja como um grupo de pessoas que possam ajudar as pessoas. Deus nunca despede de mãos vazias aqueles que se aproximam dele pela fé, mostrando suas necessidades. A igreja tem que ser como o coração de Cristo, né? Para receber as pessoas que aceitam ele. As pessoas vêm aqui, às vezes, estão mal, e julgamos essas pessoas. Não damos a mão, não olhamos, não vemos seus problemas. Mas se Deus mandou ela aqui, é porque Deus tem algo para fazer na vida delas. Mas assim como tem para fazer na sua, no seu ministério. Né? Essas pessoas que vêm aqui, cheias de problema, um dia você entrou assim também. Eu entrei assim também. Quando eu vim para a igreja, o Edson já estava aqui, eu estava internada. E eu estava cheia de problema. A gente estava passando por uma fase muito difícil em nossas vidas. E muitas pessoas entram aqui desse jeito, ou piores. Né? E a gente não dá a mão a essas pessoas. Às vezes a gente nem olha na cara da pessoa. Às vezes tem gente que não vem aqui na frente aceitar. E simplesmente pelo fato dela ter entrado, sentado e nem ter vindo aqui, você sai e nem a paz do Senhor você dá para essa pessoa. Você não se interessa por essa pessoa. Se Deus mandou essa pessoa aqui, é como ele disse. Ele quer que ela saia daqui com o coração cheio do amor dele. Ele não mandou ela vir aqui para sair vazia, para sair pior do que estava. Como a irmã Zenilda estava falando esses dias, do rapaz que veio aqui, que estava bêbado, que ele queria oração, que ninguém orou nele, e ele saiu falando que nunca mais voltava aqui. Muitos a gente nem escuta falar, mas com certeza sai daqui falando a mesma coisa, ou pior, falando mal da igreja. Mas quem é a igreja? Não somos nós? Não somos nós que temos que fazer a diferença? Por que um bêbado entra na igreja e todo mundo se afasta? Porque ele está fedendo. Porque ele está cheio de álcool, não banhou, talvez tenha uns 3 dias que não banhou. Mas o cheiro dele que te incomoda, mas o que você tem no seu coração de ruim naquele momento, já devia dar atenção àquela pessoa. Quem fede mais? O bêbado? Ou o seu pensamento? Ou a sua reação com a pessoa? Eu acho que o que pede mais é a nossa reação com as pessoas, por afastar do que está perdendo. Uma igreja local perfeita, nenhuma igreja local é perfeita, mas foi com essas limitações que Deus nos reuniu para que juntos pudéssemos adorar e ao mesmo tempo crescer junto no Espírito e na prática da demonstração de amor e perdão de um para os outros. Não há possibilidade de crescimento na vida cristã sem que haja comunhão de um com os outros. Além disso, entendemos que a igreja local faz parte da Igreja Universal de Cristo, a noiva do Cordeiro. Como poderíamos dizer, a
mas não ama a sua noiva. O Novo Testamento sempre foi incentivar a comunhão dos santos no santuário, excepcionalmente fora dele, como no caso da prisão de Paulo, mas nem sempre haverá a predominância da reunião para adoração a Deus e para a oração do estudo da palavra. Não existe igreja perfeita, né? Como vemos. Às vezes o pessoal fala, tem muita coisa para mudar aqui na nossa igreja. Eu também acho que tem muita coisa para mudar na nossa igreja. Mas nenhuma igreja é perfeita. Mas quem pode fazer ela perfeita? Somos nós. Nós que temos que fazer a diferença na nossa igreja. Né? Nós que temos que deixá-la melhor. Adorando ao Senhor, mostrando o amor, o perdão uns aos outros. Como iremos crescer espiritualmente na nossa igreja? Espiritualmente em nós mesmos? Se formos falsos, principalmente falsos um com o outro. Onde está o amor que tudo suporta quando ferimos alguém? Onde está o amor quando sentamos em uma roda para falar mal de alguém? Onde está o amor na vida da pessoa que minutos depois de falar mal da outra, a abraça e diz, eu te amo? Onde está o amor dos líderes que viram o rosto para algum dos seus discípulos, fazendo acepções de pessoas? Esse não faz muito. Vou ficar mais perto desse que faz mais. Aquela pessoa, ela tem a cara fechada. Não vou falar com ela. Vou ficar perto mais desse aqui. Irmãos, se temos a cara fechada uns com os outros, eu que tenho que fazer a diferença. Mesmo que o irmão esteja de cara fechada para mim. Mas eu quero fazer a diferença na minha igreja. Fazer a diferença que meu pastor me ensinou que eu tenho que fazer, o ato tem que vir de mim. Não do meu irmão. Quem quer ser melhor? Eu? Eu quero que o meu irmão seja melhor que ele falar comigo? Só ele fala comigo? Só ele que faz? Só ele que busca? Não. Eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que falar com o meu irmão. Eu tenho que fazer pelo meu irmão. Onde está o amor daquele que insanamente sai falando mal de alguns perto de um novo convertido? O que o novo convertido vai achar? Nossa, o irmão saiu aqui falando mal do outro. Nossa, que igreja é essa? Para viver assim, eu vivo lá fora no mundo. Lá fora eu já sei que é falso. Falsidade na casa do Senhor. Irmão que fala mal de irmão. Irmão que vira as costas para irmão. Irmão que não ajuda irmão. Meu irmão está na pior. Estou nem aí, o problema dele. Ele que corre atrás. Ele que vai fazer. Eu faço o meu, porque ele não pode fazer o dele. Você sabe as possibilidades do meu irmão? Você sabe como é que ele anda? Você sabe como é que ele está? Nós temos que fazer a diferença. Nós somos a igreja. Deus nos colocou aqui para nos unirmos, fazer a diferença, fazer aquele amor, levar o amor que Ele tem nos ensinado, fazer a diferença na vida das pessoas aqui dentro e lá fora, sem acepções. Eu não vou ficar perto da irmã porque ela é mais velha do que eu. Como a gente brinca muito aqui com as senhoras, né? As velhas. A irmã Maria já tentava ela falar, irmã Paula, não, fazer o que no meio das velhas? Eu sou nova, eu gosto de dançar. Não vou ficar no meio das velhas. Sabemos que a gente faz isso brincando, mas muitos falam de coração, falam de verdade. Né? Então temos que fazer a diferença aqui dentro. Fazer